A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 16 de maio. Ontem, um atentado contra o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico marca a agenda desta semana. Estamos a poucas semanas das eleições europeias. Teresa, que sinal é que tem este caso de violência? O que é que isto transmite a poucas semanas de um ato tão importante em termos políticos para a Europa? Bom, tem um significado logo nacional na Eslováquia, que é um país que tem as suas particularidades, é um país hoje muito polarizado, porque o governo de Robert Fico é um governo que vai contra as linhas de orientação e o comportamento e o modo de agir dos próprios parceiros, da maioria dos parceiros da União Europeia. É um governo nacional populista alinhado com Orbán, muito alinhado com Putin também, o que não agrada naturalmente a muita gente na própria Eslováquia. Vive-se uma situação na Eslováquia de grande polarização política entre aqueles que se querem opor a uma progressão, a uma urbanização da Eslováquia, e o governo e um conjunto de forças coligadas nesse governo, populistas, nacionalistas e autoritárias. Portanto, há o contexto nacional e claro que esta tentativa de assassínio ao primeiro-ministro vai ter um efeito, creio eu, ainda mais negativo. E depois há o contexto europeu, naturalmente. A Europa vive hoje, em véspera de eleições europeias, num clima de bastante tensão política. Essa tensão política é provocada por inúmeras coisas, inclusivamente pelos desafios enormes que a Europa enfrenta neste momento, mas sobretudo porque se adivinham eleições com uma subida muito acentuada dos partidos nacionalistas e populistas, aliás, irmãos do partido de Robert Fico, nas eleições europeias. Isso cria um clima de alguma instabilidade e alguma tensão. Tem havido alguns atos de violência contra candidatos e políticos no ativo, por exemplo, na Alemanha. É por isso este atentado, que não é comum na Europa, foi um choque para a generalidade dos responsáveis políticos europeus, mas não antecipo uma situação na Europa até às eleições que vá muito além da muita tensão política, da muita preocupação política, da muita polarização política, e que entre numa escalada de violência. Acho que estamos muito, muito longe disso, inclusivamente na própria Eslováquia. É um caso que se encerra aqui, Carlos, ou poderemos ter... Esperemos que sim, mas há de facto um contágio da violência, não só a partir da polarização política na Eslováquia, na Hungria, na Polónia, nas democracias pós-comunistas, e também na própria eleição europeia, com a ascensão dos extremos populistas, mas sobretudo da guerra, a própria guerra entre a Rússia e a Ucrânia gera um clima de violência e uma escalada de violência que se nota um pouco em tudo neste período eleitoral, a começar pela grosseria
que se voltou a instalar nos debates políticos. Como dizia a Teresa, há vários atentados menores, mas apesar de tudo atentados a personalidades políticas, e é esse o contexto em que se insere este atentado, que apesar de tudo é muito raro. O magnicídio na Europa, suponho que o último foi o assassinato do primeiro-ministro sérvio em 2003, é relativamente raro. Nas democracias ocidentais é relativamente raro, e sim, esperemos que seja um sinal que faça com que as pessoas pensem duas vezes, respondam positivamente, respondam com um espírito de responsabilidade aos riscos da escalada de violência. Okay. Desde a passada sexta-feira, as forças russas têm pressionado a região de Kharkiv. Zelensky cancelou as viagens que tinha marcado para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal e Espanha. Também Antony Blinken, que visitou Kiev na terça-feira, reconheceu o momento delicado que a Ucrânia vive. Carlos, como é que podemos descrever a situação que enfrenta a Ucrânia neste momento? É uma situação suficientemente grave para o presidente Zelensky cancelar uma viagem externa. Há uma pressão estratégica da Rússia sobre Kharkiv. A Rússia, nas últimas semanas, conquistou várias aldeias que tinha perdido durante a contraofensiva ucraniana no outono de 2022. É uma ofensiva limitada. A Rússia não vai reconquistar Kharkiv, mas pode forçar a uma redistribuição do dispositivo ucraniano que deixa em aberto, sobretudo, posições críticas no Donetsk, e isso pode levar a uma nova ofensiva noutro ponto daquela grande linha da frente, que tem mais de 1000 quilómetros e em que a Ucrânia tem problemas, não apenas problemas de munições, pelas falhas de apoio dos Estados Unidos e da Europa ocidental, mas também por causa dos problemas de recrutamento interno na Ucrânia. A revisão das leis do recrutamento militar esteve bloqueada na Rada ucraniana, no Parlamento ucraniano, durante semanas, por questões de política interna ucraniana, e só agora é que a idade de recrutamento vai baixar para os 24 anos e criar condições para recuperar e rejuvenescer também as reservas do exército ucraniano. É um momento difícil, é um momento crítico que, em princípio, os ucranianos podem sustentar, mas as coisas aparentemente vão piorar antes de se estabilizarem verdadeiramente naquela grande linha da frente. Teresa, isto é quase um regresso a 2022, aquelas semanas, o ambiente, os receios, os próprios discursos, estamos quase faz lembrar até aquela altura, mesmo esta frase que o Carlos usou agora, foi uma frase usada muito pelas autoridades de saúde na altura da Covid, ou seja, vai piorar antes de melhorar. Todo este ambiente faz lembrar um bocadinho estes altos e baixos na altura da pandemia. No fundo é quase este sentimento que vemos agora na linha da frente da guerra também. É verdade, mas temos de fazer alguma coisa para ter a certeza que piora, mas que depois melhora, e para evitar o cenário de piorar e não voltar a melhorar. Eu acho que essa foi o grande sinal de alarme que se sentiu muito em Washington, com esta iniciativa que foi um bocado, esta ofensiva que foi um bocado, apanhou quase toda a gente, inclusive o exército ucraniano, de surpresa no Nordeste, na zona de Kharkiv, que é uma zona que está, é bom lembrarmos, a 30 quilómetros da fronteira com a Rússia, o que a torna muito vulnerável. Sobre aquilo que tu dizias, eu li uma reportagem da BBC em Kharkiv nestes últimos dias, em que as próprias pessoas que agora se viam que tinham vivido quase pacificamente desde aquele momento inicial da guerra
guerra em 2022 e que agora se vêem confrontadas outra vez com a necessidade de saírem de uma série de sítios, de serem bombardeados, diziam aos repórteres da BBC que esta invasão ainda era pior que a primeira. Portanto, isto de alguma maneira descreve o Blinken diz que é delicado, eu direi que delicado é uma força de expressão, é bastante mais grave do que delicado, e teve, do ponto de vista da Rússia, houve aqui uma manobra de oportunidade para aproveitar um momento em que, por um lado, as forças ucranianas estavam muito concentradas a leste, na linha defensiva de leste e não no nordeste, onde foi o ataque mais forte das tropas russas junto à fronteira russa, justamente, e a Rússia aproveitou aqui uma oportunidade que tinha até à chegada previsível e espera-se que rápida de muito mais apoio militar, sobretudo norte-americano, que deve chegar nos próximos 15 dias, um mês, até à chegada de que estamos sempre à espera e nunca mais se concretiza, dos F-16 europeus que devem ser transferidos também aproximadamente, calcula-se, no mês de junho. Agora, o alarme em Washington foi interessante e eu sei que as visitas de pessoas como Anthony Blinken não são feitas do dia para a noite, mas apesar de tudo não são visitas de presidentes, do presidente americano, mas houve aqui um sinal de alarme muito visível em Washington, muito concentrado, sobretudo o secretário de Estado, na guerra em Gaza, de que as coisas estavam mesmo a correr mal em Kharkiv. Houve um alarme claro em Washington. E esta visita de Blinken é para dizer aos russos, por um lado, que a América não está distraída, é para dizer aos russos que vai continuar a apoiar com armas, munições e aquilo que for preciso a Ucrânia, e também, de alguma maneira, para dizer aos ucranianos que, apesar das dificuldades da administração, que está, como nós todos sabemos, tem 2 conflitos enormes nas mãos e não tem mãos a medir para os resolver diplomaticamente, politicamente, em termos militares, também para lhes dizer que estão atentos e que as coisas não vão, não é vontade da América que as coisas corram mal. Só um pequeno acrescento rápido. A estratégia americana para a Ucrânia e para o desiderato do conflito continua, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente que sabe mais do que eu, a não ser ainda completamente clara. E na situação de algum impasse no terreno, era bom que rapidamente ela tivesse uma clarificação. Apesar de tudo, há um sinal positivo na visita do secretário de Estado norte-americano. Ele repete a mesma fórmula que o ministro Cameron, o secretário do Foreign Office britânico, quando diz que as armas que são entregues aos ucranianos, incluindo os mísseis de longo alcance, quem decide a forma como elas são usadas são os ucranianos. Isto é uma mudança. É uma mudança na política norte-americana, também na política britânica, e significa que estas armas vão ser usadas contra território da própria Federação Russa. Há aqui como o Carlos chamou a atenção, há aqui uma série de sinais que algumas capitais ocidentais, em Washington, em Londres e mesmo em Paris, há muita noção de que o momento pode ser decisivo agora para aquilo que estávamos a dizer há pouco, para que as coisas
corram mal agora, mas possam ainda vir a correr bem e não haja aqui uma inversão da relação de forças na guerra que leve a uma vitória de Putin, que seria uma desgraça para a Ucrânia em primeiro lugar, mas também para todo o mundo ocidental. E tendo em conta o reforço de posição, por um lado, de Blinken, a questão dos mísseis que no próprio Reino Unido também assumiu essa posição, como é que está a Alemanha neste processo todo? A Alemanha está à procura de si própria, como acontece há várias décadas, e não me parece que o chanceler Scholz vá encontrar uma resposta. Mas a questão que se põe na Ucrânia, não vai haver mudanças dramáticas na Ucrânia, mas se houver uma derrota da Ucrânia no terreno militar, a questão da Ucrânia passa a ser o tema principal no debate eleitoral norte-americano. E aí o problema não é a vitória de Putin, é a vitória de Trump. Exatamente, é a vitória de Trump. Aliás, a vitória de Trump, a possibilidade da vitória de Trump é a sombra que hoje paira sobre a política e sobre os responsáveis políticos e sobre os analistas em todo o mundo ocidental. Ninguém faz nada. Exatamente, e também nas capitais das potências autocráticas, naturalmente. E se nós até nas últimas semanas temos estado muito centrados no impacto que a guerra em Gaza tem na campanha, sobretudo na questão dos democratas, o facto de a guerra da Ucrânia estar novamente na agenda mediática em força, até nós percebemos isso no nosso próprio trabalho, Teresa, não é? Que impacto é que isto pode ter, de facto, na campanha para as presidenciais norte-americanas? A campanha para as presidenciais norte-americanas... Vamos ter em breve os debates, já foi acordado os debates de junho. Exato. Isto pode ter influência nessa agenda? Tem influência, de certeza. Há aquela frase terrível, quem perdeu a Ucrânia? Exatamente, ou quem perdeu, neste caso, não Gaza, mas Israel. As duas guerras em Gaza e na Ucrânia têm naturalmente uma influência, estão a ter, continuarão a ter uma influência enorme nas eleições norte-americanas. Como tu disseste, os protestos nas universidades americanas estão claramente, e que agora estão um pouco mais calmos, estão claramente a ser utilizados pelo aparelho trumpista para minar o mais possível a presidência, nem sequer as eleições, a presidência de Biden até às eleições. Eu hoje estive a ver a última sondagem do Instituto de Sondagens Pew Research sobre a maneira como os americanos olham para a guerra na Ucrânia. Nós temos naturalmente a sensação, que é verdadeira, que uma maioria dos americanos continua a apoiar o apoio americano à Ucrânia. Mas é uma maioria mais pequena. O que é mais assustador não é ser uma maioria mais pequena. Para mim, o que é mais preocupante é quando o Instituto desdobra por votantes republicanos, votantes independentes e votantes democratas. Aí vê-se que nos democratas é uma percentagem ainda muito elevada, que nos independentes está acima de metade, está nos 58%, 59%, inclusivamente de manter o apoio ou até, em algumas franjas, de aumentar esse apoio, e é no republicanos, no eleitorado que diz votar republicano, que de facto esse apoio baixa para valores de 40%, 42%, o que quer dizer que as posições de Trump, que olhando para as sondagens no seu global e do apoio americano à Ucrânia nos pareceriam contraproducentes, não são de maneira nenhuma contraproducentes, e ele sabe exatamente aquilo que está a fazer. Os populistas dizem aquilo que o povo quer ouvir. Exatamente, e ele está a dizer ao seu eleitorado aquilo que cada vez mais esse eleitorado quer ouvir. E nesta conjuntura nós temos hoje vários
Vladimir Putin na China. É a primeira visita ao estrangeiro depois dele ter sido reeleito, uma semana depois... Reeleito, sim, salvo seja. Depois de... 5 vezes reeleito. Uma semana depois de Xi Jinping ter estado ele próprio num périplo por países europeus. Há aqui um reforço da ligação entre Moscou e Pequim, Teresa. Quer dizer, esse reforço tem acontecido nos últimos tempos, aconteceu claramente desde mais uma vez a invasão da Ucrânia. É um reforço que se tornou absolutamente vital para a Rússia. Esta relação de parceria cada vez mais forte, que não é uma aliança, é bom que se sublinhe isso, no conceito que estes termos têm na ciência política. É uma parceria que se tornou absolutamente vital para a Rússia. A economia russa e o esforço de guerra sem a relação económica e o apoio económico da China seria absolutamente impossível neste momento por causa das sanções ocidentais, naturalmente, mas também porque a Rússia neste momento gasta quase 40% do seu orçamento de Estado com o esforço de defesa. Onde é que vai buscar dinheiro? Quando perdeu, por exemplo, as exportações energéticas para a União Europeia, vai buscar dinheiro às exportações de gás e de petróleo para a China e também para a Índia, que substituíram, não da mesma maneira, não de uma forma equivalente, as exportações para a União Europeia. A China está a substituir na economia russa todo aquele setor de consumo de meios de produção que importava da Europa e do Ocidente e que mantém de alguma maneira a economia de consumo, a economia das pessoas na Rússia a funcionar. A China é a melhor maneira, ou uma das poucas maneiras de a Rússia se apresentar ao mundo como não estando isolada por causa da guerra na Ucrânia. Portanto, do ponto de vista da Rússia, a relação com a China neste momento é vital. E, do outro lado da China, a China aproveita magnificamente esta situação porque está numa posição de força. Primeiro, importa energia a preços baratíssimos, o que é vital para a sua economia e lhe aumenta a competitividade em relação à economia europeia e à economia ocidental. É importantíssimo para a China. Tem um aliado, um parceiro que é importante e que no fim de contas é o seu grande objetivo estratégico e que partilha com o objetivo estratégico da Rússia de Putin, que é o enfraquecimento da hegemonia americana. É o grande objetivo da China neste momento, que a Rússia partilha. Aquilo que é dito no comunicado que hoje foi distribuído depois dos encontros entre Xi e Putin, ter uma ordem internacional alternativa à ordem internacional que eles dizem unipolar, dominada pelos Estados Unidos da América. Portanto, a China tem este interesse não é menor, mas de resto está numa posição de força em relação à Rússia para tirar o máximo também de vantagens de natureza económica, sobretudo desta relação. O que não quer dizer que nesta relação desigual entre a Rússia e a China, que tem este objetivo comum, não haja da parte da China um cuidado que a Rússia não está em condições de ter neste momento, de manter alguma autonomia para poder jogar quer com os outros países do sul global, dos quais quer obter a liderança, quer porque não está longe disso em situação de dispensar as relações económicas com a Europa e as relações económicas com os Estados Unidos. Eu dou só um número para concluir, para as pessoas terem ideia do que está em causa. As relações económicas, as relações comerciais entre a China e a Rússia,
aumentaram imenso desde o início da guerra na Ucrânia, mais do que duplicaram, e representam neste momento 240 mil milhões de euros em 2023. Só para termos ideia, as relações comerciais entre a China e a Europa em 2023 representaram 880 mil milhões de euros e com os Estados Unidos 660 mil milhões de euros. Não é preciso dizer mais nada para que se perceba que a China não está em posição ainda, e levará algum tempo a estar, a poder dispensar uma relação mesmo conflituosa, mesmo que complicada, com a Europa e com os próprios Estados Unidos, e não vai, evidentemente, empenhar essa relação totalmente no seu apoio à Rússia neste momento. No fim de contas, é uma relação muito desequilibrada hoje, e já foi ao contrário noutros tempos, e a China tira naturalmente proveito disso. Carlos, mas ao mesmo tempo que vemos, por exemplo, Zelensky a cancelar a sua agenda internacional, vemos aqui Putin num périplo internacional. Não deixa de ser uma mensagem também de força do presidente russo nesta altura. Também estava anunciada, e os ucranianos podiam ter feito uma ofensiva para estragar, mas esqueceram-se, ou já não têm essa capacidade neste momento. Em 2012, depois de Xi Jinping ser nomeado secretário-geral do Partido Comunista da China, a sua primeira visita ao estrangeiro foi a Moscovo. E agora, da última vez que Putin tomou posse como presidente da Federação Russa, a sua primeira visita é a Pequim. E isso resume aquilo que a Teresa estava a dizer sobre a inversão de posições entre a China e a Rússia num período relativamente curto. Com a guerra, a Rússia tornou-se mais dependente da China, enquanto que em 2012 era a China que era mais dependente da Rússia na sua luta contra os Estados Unidos, que foi, desde o princípio, o principal objetivo da nova estratégia de Xi Jinping. É uma bela aliança. Aliás, como a Teresa eloquentemente demonstrou. E o presidente Putin, na cerimónia de comemoração dos 75 anos das relações entre a República Popular da China e a União Soviética, cantou uma cantiga dos pioneiros comunistas soviéticos e chineses, que dizia que russos e chineses serão sempre irmãos. E não só eram irmãos nessa altura, como em 1950 tinham um tratado de aliança formal. Hoje em dia isso já não se usa, as pessoas não têm maneiras e, portanto, têm parcerias estratégicas. As parcerias estratégicas têm traduções muito concretas. Vai ser anunciado proximamente que a Rússia e a China vão passar a colaborar no domínio estratégico nuclear, e esse é um domínio onde a China continua a ser o irmão mais novo da Rússia pós-soviética, e vão também anunciar a criação de um terminal de gás que vai ser construído no Extremo Oriente, que vai ser construído em parceria por uma companhia petrolífera chinesa e pela Rússia. Isto é uma mudança radical, porque este projeto era um projeto russo para servir a China e o Japão, que é o outro grande cliente de gás russo no Extremo Oriente. Agora, o Japão só entra se a companhia petrolífera chinesa quiser que ele entre. Isso é um sinal justamente da importância, não apenas das relações estratégicas no domínio nuclear e militar, mas também da a dimensão económica. E tem também uma parte política. O Ivo estava a lembrar que o presidente chinês esteve na Europa e, além de ir à França, a coisa correu mal, foi também à Sérvia e à Hungria. E foi à Sérvia e à Hungria que são dois aliados da Rússia na Europa. E um pouco como na Ásia Central, a China está a herdar
de certa maneira, designadamente na dimensão económica, os Estados mais próximos à clientela europeia ou centro-asiática da Rússia. E isso revela as tensões que existem nesta aliança. As alianças são alianças competitivas. As coisas não correm sempre bem, nem correm sempre mal, não é? Há uma convergência estratégica na luta contra os Estados Unidos, na destruição da ordem internacional, mas também há competição entre duas grandes potências que são ao mesmo tempo aliados e rivais. De qualquer maneira, o que esta visita mostra é que para a Rússia a aliança com a China se tornou indispensável. A Rússia está a consolidar as suas alianças também com a Coreia do Norte e com o Irão, e está a preparar-se para uma guerra prolongada. E a China está preparada para essa guerra prolongada. Enquanto a Rússia estiver a fazer a guerra na Ucrânia, enquanto o Irão estiver a fazer a guerra no Médio Oriente, em Gaza e em Israel, a China é o principal beneficiário estratégico dessa ilusão que é imposta aos Estados Unidos e aos seus aliados regionais. Só um pequeno acrescento que me veio agora à lembrança, o que o Carlos estava a dizer. Muito recentemente houve outro, há bocado falámos do sinal de alerta de Kharkiv em Washington. Houve outro sinal de alerta que deixou que foi muito batido na imprensa americana muito recentemente e que preocupa naturalmente muito os Estados Unidos, que foi o facto da China e a Rússia, que já faziam exercícios militares conjuntos, por exemplo, junto ao Japão, terem desenvolvido recentemente um exercício militar conjunto junto a Taiwan. Isto é um sinal de alarme imediato no Ocidente, e Washington vê com alguma preocupação, por razões, por exemplo, de natureza nuclear, mas também por razões muito ligadas à estratégia americana na Ásia-Pacífico, este reforço da cooperação militar entre a China e a Rússia num teatro que é um teatro fundamental para os Estados Unidos, e a preocupação do Washington, que devia ser também de alguma maneira a preocupação europeia, é que esta aliança, esta parceria entre Pequim e Moscovo, que se estende também à esfera militar, confronta os Estados Unidos com uma situação internacional em que tem duas grandes potências nucleares em dois territórios diferentes, na Europa e na Ásia-Pacífico, que são dois opositores, que são parceiros um do outro, e que os Estados Unidos têm naturalmente de enfrentar em conjunto. Mas há aqui uma preocupação americana grande, mas eu há pouco esqueci-me de dizer outro dado económico que me pareceu muito curioso, muito recente, há meia dúzia de dias, veio a público. Os Estados Unidos, Blinken disse isso várias vezes, numa visita muito recente a Pequim. Os Estados Unidos já ameaçaram várias vezes a China de estar a enviar para a Rússia material tecnológico e de duplo uso, não armas, mas componentes que podem fabricar armas para a Rússia e que são fundamentais para o esforço de guerra da Rússia. E os Estados Unidos, que agem sempre consequentemente em relação àquilo que dizem, avisaram que estavam preparados para exercer sanções sobre a banca chinesa e os sistemas de pagamentos chineses que participassem nestas transações. Aparentemente isto era uma ameaça, mas a verdade é que
pouco antes da visita de Putin à China, quer um grande banco chinês, quer 2 sistemas de pagamento chineses, um deles, só fixei o nome de um porque é muito fácil de fixar, porque se chama Ping-Pong, e nós não nos esquecemos, o outro chama-se X-Transfer, suspenderam as transações que tinham com a Rússia para o pagamento deste tipo de material. Portanto, a palavra dos Estados Unidos é levada ainda em consideração na China para que os efeitos da pressão americana sobre a China para que não forneça ajuda que ultrapasse um certo limiar à Rússia ainda tem alguma capacidade de influência, e a China ainda as leva relativamente a sério na parte financeira. E agora, antes de nos despedirmos, um minuto para cada um, começando aqui pelo Carlos, quais são as primeiras impressões que tem dos debates para as eleições europeias em Portugal? O que é que mais gostou e o que é que menos gostou destes primeiros debates entre os candidatos, entre os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar em Portugal? Primeiro, o facto de estarem a discutir questões interessantes. Questões da Europa, não é? Problemas interessantes, europeias sobretudo. Em segundo lugar, aquilo que não gostei foi da exibição excessiva da ignorância das cabeças de lista sobre a história europeia. A cabeça de lista do Bloco de Esquerda disse-nos no último debate que as guerras acabam sempre em conferências de paz, e ela, portanto, ela tem informação que nós não temos sobre uma conferência entre o Churchill, o Hitler e o Stalin, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial, mas nós vamos procurar essa informação. E o candidato do Chega, o cabeça de lista do Chega, acha que o Japão não invadiu os Estados Unidos em 1941 porque a população norte-americana estava armada. E se o presidente Roosevelt soubesse isso, não tinha levantado um exército de 10 milhões de homens para derrotar o Teresa, Japão. a mesma pergunta? Eu faria minhas as palavras do Carlos, só queria sublinhar um aspecto. Eu valorizo o facto, sobretudo no primeiro debate na SIC, de estar-se a tentar debater as questões europeias. Isso tem valor, e é um esforço, e é muito bem-vindo. Vamos lá ver se mantém. Agora, eu ia para o lado, sem querer ser demasiado crítica, para o lado de alguma ignorância sobre as questões europeias com que estes debates arrancaram. O que é que me deu ideia, por exemplo, no primeiro, onde estava a cabeça de lista do Partido Socialista, Marta Temido, o cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, o cabeça de lista da IEL, Coutinho de Figueiredo, e do LIVRE, uma boa surpresa, que foi Francisco Paupério. Tirando talvez uma maior preparação de Paupério, justamente, é curioso, mas é verdade, vê-se que os outros candidatos estavam bastante distantes das questões europeias, e as questões europeias não é só debitar meia dúzia de coisas que se sabem sobre a Europa, nomeadamente daquilo que ela é boa para Portugal e para o mundo, exige alguma preparação mais profunda, e vê-se que qualquer deles estava muito distante desse debate. Tem agora de se preparar. A minha esperança é que se preparem rapidamente, se preparem bem, que os debates ajudem e que se faça em Portugal um debate europeu que, no fim de contas, não pode excluir muitas das coisas que nós, curiosamente, tivemos aqui a debater, nomeadamente a questão da guerra na Ucrânia, que altera completamente a agenda política europeia, e é bom que se tenha consciência disso e que os portugueses tenham consciência disso, e que esse debate seja feito numa perspectiva positiva. Ninguém falou da guerra no debate da SIC. Bem, muito obrigado a quem nos ouviu, muito obrigado ao Carlos e à Teresa. Nós voltamos daqui a 2 semanas, fazemos uma pausa na próxima semana. Muito obrigado. O
podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.